Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, queridos irmãos? Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Independente disso, o importante é que você está vendo, está perseverando, né, no Senhor, no conhecimento da sua palavra e no aprendizado. Então vamos louvar a Deus nesse momento, orando para que o Espírito Santo de Deus me conduza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te adoramos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Nós cremos num Deus poderoso, num Deus que transforma, num Deus que cura, num Deus que nos ajuda a lutar contra as concupiscências da carne, contra o nosso adversário, Satanás, e tem colocado coisas boas no nosso coração. Nós temos ouvido a sã doutrina e nós te louvamos por isso. Fica com cada um de nós nesses minutos que estaremos juntos e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos, para aqueles que é a primeira vez que está participando dessa, está vendo essa aula, né? Nós estamos falando sobre o que o Espírito Santo, na verdade, pode fazer em nós. Nós começamos usando Gálatas 5, onde ali se diz, fala 5, 22 e 23, Gálatas 5, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Todos já sabem, depois vocês podem conferir nos vídeos anteriores também, que eu explico essa questão, porque é o fruto do Espírito. Hoje eu quero falar com vocês um tema muito atual, né? E que também nós dependemos 100% do Espírito Santo de Deus para que nós consigamos aí prosseguir firmes em Deus em tempos tão difíceis como esses que estamos passando. Portanto, eu quero que você preste bastante atenção, que vamos ler apenas 2 textos, mas de extrema importância você aprender sobre esse tema, ok? O primeiro texto a qual nós vamos ler se encontra em Mateus no capítulo 8. Mateus no capítulo 8 é tremendo porque Jesus estava descendo, né, do monte, depois de ter feito o Sermão do Monte, que eu amo e sei que todo mundo também gosta, né? O Sermão do Monte está em Mateus 5, 6 e 7, e aqui ele já estava descendo do monte. Aí diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 8 de Mateus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então ele foi curado, e o final aqui diz que era para servir de testemunho ao povo. Amém? Aqui nós estamos falando da cura de um leproso, que é o subtítulo, né, desta palavra. A cura de um leproso.
que a lepra era uma doença, hoje é conhecida como hanseníase, né? Mas era uma doença que nessa época aqui não se tinha cura, não tinha cura. Então era como se fosse um Covid sem inventar vacina, vamos dizer assim, né? Então a pessoa ia se praticamente se definhando e cada vez mais doente ela ia ficando daquilo. Por isso que muitas delas eram expulsas das cidades, né, para um lugar chamado Vale dos Leprosos, que também ficou conhecido como Vale da Sombra da Morte, não é? Interessante isso também a gente saber. E então esse pessoal estava lá, e Jesus, depois de ter falado todas aquelas maravilhas no Sermão do Monte, ele desce, então ele é abordado por este leproso. As demais pessoas, obviamente, sabia que não podia ter aproximação, né, de um leproso, porque iria se contaminar. Logo, Jesus foi e se aproximou, as pessoas não, né? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Ou seja, além de se aproximar, Jesus o tocou, né? Quero, fica limpo, ele falou. Fica limpo da sua lepra. E é tremendo isso, né, irmãos? Porque veja que Jesus ali ele está ensinando, depois de ter ensinado todas as coisas ali aos discípulos, a ser luz, a ser sal da terra, a não julgar, ele ensinou tudo isso daí, e depois ele desce e ainda cura ali esse leproso, né? Aí o leproso ele queria, na verdade, voltar para pegar, que ele foi a um encontro de Jesus, na verdade, né? Mas ele queria voltar para pegar as coisas dele, né? E Jesus disse não, vai voltar para pegar as suas coisas. Aquilo não passa de trapos imundos, que não faz mais parte da sua vida. Então aquilo não lhe pertence mais. Segue-me, faça o que eu te falei. Vá ao sacerdote, ofereça um sacrifício, não é? E isso foi o que Jesus falou para ele. Agora nós vamos também parar um pouco e pensar, irmãos, num outro texto, bem interessante também. Aqui nós vamos falar sobre Naamã, e que está em 2 Reis, no capítulo 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria, era ele herói de guerra, porém leproso. Então, irmãos, eu gostaria de que os irmãos, depois, isso já faz parte da tarefa da semana, e eu quero sim ouvir o comentário dos irmãos com relação a isso, né? Já fica aqui como tarefa da semana, após analisar o vídeo. Naamã, ele era um herói de guerra. Então Naamã era uma pessoa muito conceituada, muito respeitada, não é? E
E existia algo em que eu enxergo em Naamã que eu creio que os irmãos também vão conseguir enxergar no discorrer da palavra. Ele fica sabendo através da menina lá, que era filha, que era escrava e tudo, e que havia um profeta que curava e que recebia, né, palavras de Deus, né, que era Eliseu no caso. Ora, ele sabendo disso, o que ele faz? Ele mais do que imediatamente, bom, vamos lá, vamos atrás desse homem, né? Sim, quando chegou lá, Eliseu nem atendeu ele. Eliseu nem quis atender ele. Eliseu falou pro servo dele, falou assim, olha, vai lá e fala para ele que ele precisa mergulhar, que Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ele ser curado. E Naamã ouviu isso, ouvindo isso, ficou muito nervoso, porque, peraí, eu sou o comandante de um exército poderoso, um ganhador de batalhas, uma pessoa respeitada entre os meus contemporâneos. Estou aqui usando uma alegoria aqui, irmãos, para que os irmãos entendam com mais facilidade como foi o ditado de uma forma mais particular. E o camarada aí não. E esse camarada aí não vem falar comigo? Tipo, quem ele pensa que ele é, né? Manda o servo dele vir falar comigo? Enfim. Naamã sai e realmente não é, ele estava todo vestido, né? Porque ele escondia que ele tinha lepra das pessoas. Então ele estava com vestimentas do exército e tudo, então ali ele estava escondendo. Então ninguém via. Mas ele precisava ser curado, porque em um dado momento ele ia morrer, né? Enfim, ele volta, e aí é o primeiro ponto que eu queria estar falando com os irmãos, que nós detectamos aqui, né? Além da lepra, que era a hanseníase, uma doença física que ele tinha, eu consigo observar aqui um certo orgulho também no coração de Naamã. Passou-se o tempo, até que alguém chega para ele e fala assim, olha, tá piorando sua situação, faça o que o homem falou lá, mergulhe no rio 7 vezes. E ele já estava num estado já de praticamente desespero, né, irmão? Você imagina, né? Essa doença ela é tão maldita que vai caindo na pele, é uma coisa bem horrível, né? E Jesus não se importava. Jesus curou o leproso, abraçava, lavava os pés, batizou, fez muito disso, não é? E então alguém chega e fala para Naamã, olha, você não tem nada a perder, faça o que o homem falou, é o teu último recurso, você vai acabar morrendo, não é? Então Naamã decide descer as águas. E descendo as águas, ele desceu uma, desceu duas, desceu três, desceu 4, 5, 6 e 7. Na 7ª vez que ele subiu, ele estava completamente sarado da sua lepra. Desde então, ele passou a crer nesse Deus
nesse Deus que tudo pode. Mas ele deixou chegar a situação num extremo por causa do teu orgulho, né, de quase morte. Então nós identificamos aqui, não é? O orgulho, e identificamos também, né, a falta de fé também, não é? E a história se desenrola e você vai ler, sim, a história toda, tanto de Mateus 8 como de 2 Reis capítulo 5, para que você veja uma história muito bonita, muito interessante mesmo, né? Mas ensina princípios espirituais para todos nós, que é o que a gente vem buscando nessa classe. Usar os elementos espirituais que Deus nos fornece para que nós possamos vencer o nosso dia a dia, para que a gente não fique na superficialidade, na superfície. Se nós ficarmos com os olhos voltados para o que está acontecendo ao nosso redor, com toda certeza nós vamos entrar em desespero. Porque tem morrido parente, tem morrido amigo, pastor, com essa doença, com esse Covid. E existe ainda muitas pessoas no nosso meio, irmãos, que com toda essa situação ainda se fazem pessoa de dura cerviz, que não se entrega a Jesus. Jesus é o único que pode fazer milagres como esse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele usava o que ele tinha muito poder, porque ele buscava esse poder no Pai, no Espírito Santo de Deus. E nós, muitas das vezes, não conseguimos resolver nem os nossos problemas e ficamos tentando resolver o problema das outras pessoas, nessa vida apressada que nós estamos vivendo. Quando que, na verdade, a gente precisa parar e prestar atenção naquilo que Deus tem para falar conosco, através da sua palavra, através das orações, através das escolas de discípulos, através dos GPs, através dos cultos, através do louvor. Ninguém pode falar que está sem suprimento espiritual. Nós temos todo o suprimento espiritual. Precisamos apenas buscar. O leproso, ele creu que Jesus podia curar ele. E quando ele fala para Jesus, olha, eu só vou voltar. Aí Jesus fala, segue-me, vai, fala para o sacerdote e tal. O leproso resolveu falar assim, não, então deixa eu ir lá pegar minhas coisas que... Jesus, que nós já estamos indo já. Ele, não, você não vai pegar. Porque o que ficou para trás foram trapos de imundícia. Você vai ser contaminado de novo. Portanto, não volte para trás. Faça o que eu estou te falando. Siga em frente e dê testemunho do que Jesus fez na sua vida através deste milagre. E ali saiu, então, o leproso, entendendo que ele não precisava mais daquelas coisas, daqueles trapos imundos que o marcavam, né? Como que ficava taxado praticamente que ele era um leproso, um doente.
Até porque eles tinham, não sei se os irmãos sabem, os leprosos eles tinham que andar na rua gritando: leproso, leproso, leproso. Tipo, eu sou leproso, né? Era muito humilhante, não é verdade? E a proposta de minha nesta aula, meus queridos, é que, como nós estamos buscando as coisas espirituais, e tem muitas coisas que a gente tem que buscar, a gente não pode simplesmente ficar. Já seria muito bom se nós conseguíssemos praticar o que diz Gálatas 5. Mas tem muita coisa, muito material na Bíblia e histórias que nós podemos aprender, não é verdade? E eu gostaria de, nesse dia, trazer um entendimento para os irmãos, para que diante de toda essa situação, né, os irmãos passem a olhar com um olhar espiritual. Que os irmãos saiam da superfície, né, e vá além. Igual aquele hino fala, leva-me além, a um nível mais profundo. De intimidade com o Espírito Santo. Porque nós estamos falando de duas pessoas que tinham lepra. Um era orgulhoso, preferiu num primeiro momento não se livrar do orgulho e ficar doente. O outro queria voltar para trás para pegar os seus trapos lá, suas coisas, enquanto Jesus falou: não, faça isso, vá em frente. E como o apóstolo Paulo diz, né? Eis que tudo se fez novo, né? Aquele que está com Cristo, nova criatura é. Tudo que era velho se passou. E a todo momento, irmãos, e aqui eu vejo, e é onde eu quero chegar nesse ponto, eu vejo que a todo momento o povo de Deus, de alguma maneira, a impressão que dá é que quer voltar para trás de um sofrimento que ela já saiu e que Deus já livrou ela daquele sofrimento, daquela luta. E nós insistimos em querer voltar para trás para pegar os trapos de imundice, ou então pelo orgulho, ou pela altivez, ou confiando no dinheiro, ou confiando em outras coisas. Muitos estão abandonando a fé. E infelizmente, nós ficamos vulneráveis. Portanto, a minha proposta aqui hoje é para falar para que vocês criem uma imunidade espiritual. Quando uma pessoa está com a imunidade baixa, o que acontece? Às vezes ela fica gripada, às vezes aparece uma herpes, alguma coisa. Isso geralmente representa que a pessoa está com baixa imunidade. Não é isso? Mas a palavra de Deus nesse dia nos convida a olhar para o alto, pensar nas coisas do alto, estar conectado a Jesus Cristo, para que nós elevamos nossa imunidade. Ah, mas então, não. O leproso ele não podia voltar para lá, porque ele poderia pegar lepra de novo. E ele já tinha se livrado daquelas roupas sujas, aquelas coisas. Naamã venceu o orgulho e foi curado. E o que o Espírito Santo espera de nós, irmãos, é que no nosso íntimo com Deus possamos
colocar diante de Deus a nossa lepra, que muitas das vezes ela não aparece com sinais físicos, mas essa lepra ela está alojada dentro do coração de cada um. E só uma pessoa pode curar essa lepra. É o Senhor Jesus Cristo. Isso é nós estarmos num nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E criando imunidade, porque saibam que nesse mundo aí fora existem muitos deleites que a nossa carne deseja. Aí voltamos para Gálatas. A nossa carne o tempo todo fica desejando essas coisas. Esses deleites. E nós vamos na superfície, olhando do jeito que o mundo está olhando, criticando o governo, criticando isso e aquilo. E muitas das vezes nós esquecemos que nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, nós declaramos que Ele é suficiente para cuidar de todas as coisas. E que todas as coisas que podem acontecer na minha vida vão cooperar para o bem. Mas a todo momento nós vemos pessoas tentando voltar para trás. Quando agora, mais do que nunca, nós temos que olhar para frente, caminhar para frente. A porta é estreita? Sim. O caminho é difícil? Sim. Nós vamos entrar em crise existencial? Sim. Mas é o caminho da eternidade. É por isso que o Espírito Santo de Deus ele nos traz para uma dimensão espiritual maior. Quanto mais a gente busca o Espírito Santo de Deus, mais nós reforçamos a nossa imunidade contra esse mundo aí fora, que jaz o maligno. O nosso adversário está ao derredor, só esperando o momento certo, uma brechinha, para ele colocar de novo orgulho no seu coração, altivez, para ele não quer que você creia que Jesus pode te curar. E no entanto, há pessoas que querem voltar para trás. Essa pandemia, queridos, tem nos mostrado isso. Pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Jesus e que já estão apostatando da fé, que estão voltando para trás para buscar os trapos de imundície e estão se contaminando novamente, se contaminando com as coisas deste mundo. Porque as coisas que estão debaixo do céu, disse Salomão, são coisas passageiras, são coisas que preenchem a nossa vaidade. E vaidade não preenche o espírito, o nosso coração. O que preenche o nosso coração é a presença de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, não queira voltar para trás. Paulo diz: sigo para o alvo, Jesus Cristo, para o prêmio da minha vocação. A ponto dele chegar, o apóstolo Paulo, e dizer: agora, pois, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Combati o bom combate.
Nós estamos vivendo em tempos de lutas, irmãos, de combate. Mas que combate que é bom? Combati o bom combate. Que conversa é essa? Sim, o combate ele é bom quando eu tenho certeza no Deus em quem eu tenho crido, que a minha imunidade está lá em cima. Aí eu posso, porque é lógico, depois de curado, o que Jesus mandou? O que Deus, Jesus mandou falar pro leproso? Testemunhe da sua cura. Então as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão realmente confirmar que a nossa vida é um milagre na mão de Deus. E com isso elas passam também a acreditar. Porque muitos acreditam só em milagres, né, de Jesus e querem só milagres, né? Mas quando nós entendemos que nós não vivemos sem Jesus, o milagre, por mais que seja milagre, milagroso, uma coisa sobrenatural, ele se torna pequeno. Por quê? Quando nós temos Jesus no coração, nós temos a eternidade no coração. Então, por mais que a gente receba uma cura, um milagre aqui nessa terra, não parou por aí. O mais precioso para todos nós é a salvação em Cristo Jesus. E muitos estão voltando para o orgulho, voltando para a altivez, voltando para os trapos de imundície, enquanto Jesus está falando: segue-me, não olha para trás, não volta para o passado. E aí, e nós sempre, ou teimosia, ou desobediência, ou por alguma razão, a gente se encontra abatido novamente. Nós podemos sim nos abater. E nós vamos ter momentos em que nós vamos nos abater. Mas Paulo diz que nós somos abatidos, porém não destruídos. Nós não estamos destruídos. Nós somos eternos. E Jesus diz: vem, sigam-me. Sigam-me. Negue a si mesmo. Carrega a tua cruz e siga-me. Esse é o nosso Jesus. Aí eu te faço uma pergunta. Que tipo de lepra tem atrapalhado a sua vida? Se você tivesse que fazer um currículo, por exemplo, para Deus. Eu vou entregar o meu currículo para Deus, para mim entrar no céu. Aí você vai colocar lá, então, que você vai todo domingo na igreja, que você lê a palavra, nem que seja 1 minuto por dia, você lê, e ali tá. Mas você não vai colocar a sua preguiça, o seu desleixo, né? O seu pecado. Não. Naamã tinha um currículo maravilhoso, herói de guerra, mas era leproso. Leproso, e pior do que isso, tinha uma lepra que o matava mais ainda, que era a lepra do orgulho, que estava dentro do coração dele. Portanto, meus queridos, estar numa dimensão mais alta do Espírito Santo de Deus é pedir para o Espírito Santo para que ele nos mostre neste tempo
em que estamos passando, o que nós precisamos melhorar, que tipo de lepra precisa ser curada dentro de nós, para que a nossa imunidade aumente. Senão nós vamos facilmente pegar as doenças desse mundo, se corromper com esse mundo e continuar com aquela vidinha que a gente tinha. Portanto, aumente a sua imunidade. Como aumentar a imunidade? É a imunidade espiritual. Você vai ler a Bíblia, você vai buscar mais a Deus com intensidade, você vai aos cultos, você vai participar das coisas que precisa participar, você vai usar o dom que Deus te deu, que você não está usando. É dessa maneira que você vai criar imunidade. E por que criar imunidade? Porque na nossa jornada, na nossa caminhada, nós vamos encontrar muitos leprosos. Leprosos de alma. E nós vamos ter que estar imunes, espiritualmente dizendo, porque senão nós vamos adoecer junto com eles. Não. Como é que um evangelista, por exemplo, depois de receber tanta revelação, tanta bênção, tanta profecia, e está ali a todo vapor, como é que o evangelista não vai atrás das pessoas? No caso aqui, Jesus falou para o leproso não voltar, que ele não precisava mais daquele trapo de imundície. Mas isso não quer dizer que você não vai chegar perto do mendigo, que você não vai falar do amor de Deus para aquele camarada que te pediu uma moeda no farol esta manhã, ou até mesmo para um parente seu. As pessoas estão doentes, cada vez mais doentes, e usam a Deus como o último recurso. Misericórdia. Leia o texto de Naamã, a ponto de você não tem nada a perder, ou seja, deixou a profecia, a palavra de Deus como última opção, quando que na verdade nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Tudo bem que Jesus fala isso num outro contexto, mas nós temos que ter esse pensamento. Nós somos curados para ficar assim do jeito que está? Não. Nós somos curados para que nós possamos curar pessoas. Mas eu só posso curar alguém ou ajudar a curar alguém se eu estiver com a minha imunidade alta. Imunidade espiritual. Olha que interessante, você nunca mais vai esquecer isso. Imunidade espiritual. Estamos preocupados em tomar própolis, tomar remédio, fazer as coisas por causa do Covid aí. Estamos esquecendo de cuidar da nossa imunidade espiritual. E quantas pessoas nós estamos vendo abandonar o Evangelho? Abandonar Jesus, no momento em que a igreja deveria estar de pé, aproveitando que os campos estão brancos para pregar Jesus Cristo, as boas novas de salvação. Vem aqui, amigo. Qual que é eu não tenho mais esperança, eu quero morrer. Não, Jesus é a nossa esperança. Qual o seu problema? Mas, então não faz o menor sentido, irmãos, nós aprendermos e não compartilharmos isso com as pessoas. Eu nasci de novo, eu sou de Cristo Jesus. Ele é o único que pode curar a minha lepra.
E eu encerro esta palavra, irmãos, falando com toda a autoridade do Espírito Santo. Que tipo de lepra tem depois da tua vírgula? Porque eu posso fazer as coisas, aí eu vou escrever o meu currículo. Ah, eu participo disso, daquilo, é vírgula, mas não consigo perdoar. Não consigo perdoar, não consigo amar, eu não consigo fazer o bem, eu não consigo guardar a minha língua dentro da minha boca, eu não consigo orar pelos enfermos. Misericórdia. Agora é tempo da Igreja de Jesus Cristo se levantar. Este é o melhor momento, este é o momento em que nós estamos vivendo neste cenário, mas nós não estamos na mesma dimensão. Porque se nós estivermos na mesma dimensão que o mundo está, nós adoecemos com muita facilidade. Nós vamos voltar para trás. Nós precisamos estar níveis acima. E o único que pode nos levar a níveis acima, espiritualmente dizendo, é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Portanto, o desejo do meu coração para a sua vida é que você esteja imunizado pelo Espírito Santo de Deus, que você seja perseverante nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham entendido e que possam fazer essa avaliação dentro do seu coração. Leia o texto de Naamã e coloque o seu nominho lá. E no final faça essa análise. Que tipo de lepra tem me impedido de estar 100% seguindo Jesus? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, eterno, glorioso Pai, nós te louvamos esta manhã, porque sentimos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Eu creio que nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, no horário que o meu irmão estiver assistindo esse vídeo, nós conseguimos sentir a presença do Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo, ele quer estar conosco, nos ensinando, nos avisando, nos exortando. E nós queremos seguir, por mais que seja estreita a porta e difícil o caminho, nós queremos. Por isso nós te agradecemos por esta palavra. E te louvamos, Senhor, porque fazemos parte de uma família em Cristo, que tem ouvido a sã doutrina. E eu te louvo, Senhor Deus, por cada irmão, pelo amor que o Senhor tem colocado no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima.